Uma pergunta: se Abraão deu dízimo uma vez de forma voluntária, por que isso se tornou obrigação permanente para a igreja? Vou deixar o padre quer responder, pastor. Eu vou responder, vou tentar ser um pouco mais carinhoso, para não ser muito... Porque senão depois a menina dos olhos de Deus vai achar que pode ser algo pessoal, né? Mas, na verdade, assim, eu nem conheço, então não pode ser pessoal, né, pastor? Eu também não conheço. Mas eu acredito, na verdade, que uma das coisas que também a pessoa pode fazer uma pergunta nesse tipo, eu entendo que ela está buscando um esclarecimento sobre isso. Mas olha só, quando que passou a ser obrigatório? Aí eu vou dizer, quando que passou a se tornar uma obrigação, né, nesse aspecto, nesse sentido. Eu vou tratar mais na frente um pouco sobre quando que surge como lei e qual o objetivo, né, dentro de uma visão que eu tenho sobre isso. Mas quando que passa a ser obrigatório hoje nas igrejas? Quando, na verdade, a gente tem interesse em controlar a sua vida, né? Porque você há de convir comigo que quando eu quero controlar você, eu ensino algo deturpado, você não procura nas escrituras para saber qual que é a verdade, e aí eu passo a ter o controle da tua vida. Porque quando, por exemplo, eu estabeleço um parâmetro onde se você não der as comportas do céu, certa vez eu estava em um local, pastor Fernando, e ouvindo uma certa pessoa ministrar, ela chegou a dizer de que ela olhando nos relatórios, né, ela tinha visto que certa irmã ainda não havia entregue o dízimo para daquele mês. E essa pessoa, que era o líder máximo, né, teve a capacidade de ligar para essa irmã e dizer que ela tinha até as 18 horas daquele dia para poder trazer o seu dízimo, porque ia se encerrar o mês e se ela não trouxesse, as comportas do céu se fechariam sobre a vida dela. Esse rapaz, isso aí é poderoso. Porque ele tem a chave do céu para abrir e fechar ela, determinar que a partir das 18 horas o céu se fecha. Para mim foi absurdo. Então, na verdade, hoje você vê a pessoa que fez a pergunta, a resposta que eu teria para você em relação a isso é você vê hoje, infelizmente, muitas pessoas utilizando como uma ferramenta de controle, né, sobre a vida das pessoas. E a gente, como pastor, eu não posso ser dono ou estabelecedor de normas da igreja, né? Eu não posso ser o estabelecedor de uma doutrina, porque a doutrina que eu preciso pregar é a doutrina de Cristo, né? O evangelho é o evangelho de Jesus Cristo, não é o evangelho segundo a minha interpretação. E quando eu vou falar sobre isso, eu não gosto de dizer que a Bíblia ela não está aberta para interpretação. Porque se eu abro ela para uma interpretação, vamos dizer assim, você há de convir comigo que eu posso ter uma interpretação, o pastor Fernando pode ter uma interpretação, cada um de nós aqui podemos ter uma interpretação, cada ouvinte pode ter uma interpretação. Com isso, você há de convir comigo que a gente abre vertentes para várias verdades. E não pode existir mais de uma verdade acerca de um assunto. Porque se eu penso uma coisa e o pastor Fernando pensa outra, acerca de uma coisa que é uma verdade específica estabelecida pelo Senhor, das duas, uma. Ou eu estou errado, ou o pastor Fernando está errado, ou está os dois errados. Os dois certos não tem como estar nunca. Porque se é diferente, não tem como estar os dois certos. Sim. Porque se Jesus Cristo diz que só existe uma única verdade, então, dentro do assunto do dízimo, só pode existir uma verdade só. É isso aí. Isso é verdade. Bom, pastor, com relação o pastor colocou sobre as ovelhas gordas, né? E nós podemos ver isso, e o pastor foi bem enfático em dizer que isso começa no cabeça, né? Na liderança que direciona isso, sobre ovelhas gordas. O que o senhor me fala dessas instituições, não posso colocar denominações, instituições sim. Que estabelece isso como enriquecimento? Isso é bíblico? Não. E a gente vai provar isso na Bíblia também, para ninguém ficar aí chateado. Nenhuma instituição fica chateada. Por que está tendo tanta polêmica nesses últimos dias? Tantas pessoas não estão levando as pessoas a burlar aquilo que Deus determinou. É porque tem um monte de ovelha gorda em cima do altar, comendo e arrancando a gordura das ovelhas magras. Mas eu vou deixar bem claro também, não estou passando a mão na cabeça de ninguém, porque no último dia cada um terá que dar conta ao Senhor. Mas eu vou deixar uma coisa clara para vocês aí. Volto a dizer. Essas ovelhas gordas que estão enfiando a mão no seu bolso, ou melhor, mandando você enfiar a mão no bolso, é você que está enfiando a mão no bolso, daí eles não. Porque se você lesse a palavra de Deus, você iria entender perfeitamente que o Senhor fala,
dízimo e oferta. O que proceder disso? O que passar disso aí foi criado pelo homem. Mas tem uma mensagem para as ovelhas gordas. Tem um louvor que se eu pudesse tocar aqui, eu ia tocar ele, sabe, né, pastor? É dos irmãos levitas, um dia eu falei isso, eu vou repetir. Esse aí são os roubadores da fé. É isso daí. Eles vão crescendo em cima da preguiça dos membros. Mas vão de Bíblia aqui para ficar mais fácil aí, que o irmão Renato me perguntou aí. Por isso, assim lhe diz o Senhor, Deus, eis que eu mesmo julgarei entre as ovelhas gordas e as ovelhas magras. Quando fala que vai julgar ovelhas e bode, todo mundo fica feliz porque todo mundo se posiciona como ovelha. Mas aqui o Senhor está falando que ele vai olhar, está olhando e vai julgar as ovelhas gordas e as magras. Pastor, mas como é que você vai me dizer aí que essas ovelhas gordas são os líderes das instituições? É simples, vamos ver aqui, ó. Eis que eu mesmo julgarei entre as ovelhas gordas e as ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dá empurrões, e com o chifre impeles as fracas até as espalhardes fora. Ou seja, eu vou deixar bem claro aqui. Se você... Vou falar, né? Podcast, pode abrir. Se você tem um bom carro, se você é empresário, hoje, vou provar isso. Hoje, quem tem nome, quem é empresário, quem tem uma situação financeira top de linha, eles têm lugares cativos. As cadeiras, primeiras cadeiras, está escrito lá. Então, deixa eu te falar uma coisa. Esses daí, eles abraçam, arranca tudo deles. E aquelas que estão necessitadas, porque, irmão Renato e irmão Rodrigo, a palavra depois não vai chegar aí. O que é o dízimo que todo mundo fica? Por que o dízimo? A gente vai mostrar isso tudo aqui, eu acredito. Eu não vou tomar tempo aqui, eu só vou descer mais um pouquinho. Depois a gente vai falando sobre isso. Aí vocês têm espalhado as fracas, ou seja, aquela que não tem condição, você não dá a mínima, você não visita, se saiu da igreja, você não manda uma mensagem, se ficou 15 dias sem aparecer, nem olha, mas aquelas outras que tá te engordando, aí essa aí você gosta. Aí, mas tem uma palavra para você aqui, ó. Visto com um lado, com os olhos, tem empurrado. Aí o Senhor diz aí, ó. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirva de rapina. E julgarei vocês aí, ó, suas ovelhas gordas. Ele diz, e julgarei entre as ovelhas e ovelhas. Grave isso aí. Ele vai colocar ovelha magra e ovelha gorda, uma do lado da outra. E quando você, ovelha gorda, escapar, porque do lado de cá você vai estar, porque os bodes já foram lançados fora, aí você vai pôr a mãozinha e vai falar, graças a Deus eu escapei. O Senhor vai te chamar, vem cá, o bolota, vem cá que agora você vai sair fora também. Por quê, Senhor? Porque você estava lá usurpando das ovelhas magras. É a Bíblia que está dizendo aqui, ó. Julgarei entre ovelhas e ovelhas. Está prestando bem atenção? Eu vou parar por aqui, senão o pastor nem fala, eu não volto mais. Depois tem mais perguntas aí, a gente vai chegando lá. Então, eu resumo. Você que está fazendo isso, tu dará conta a Deus.